Paz do Senhor, irmãos. Quero deixar uma mensagem que se encontra em Lucas capítulo 22, do versículo 54 ao 62, que diz assim: Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Estes também estava com ele. Porém ele o negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então, irmãos, primeiramente eu queria falar, quem era Pedro, Pedro foi dos 12 discípulos, ele era dos 3 mais próximos de Jesus. Pedro foi o primeiro discípulo a reconhecer Jesus como Filho de Deus. Ele andou no ministério de Jesus aqui na Terra, os 3 anos com Jesus, aprendendo, vendo os milagres que Jesus fazia, tendo a experiência com Jesus, Mas a Bíblia nos relata na mensagem que acabamos de ler que Pedro peca contra Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes. Chega um certo momento que Pedro já começa a seguir Jesus de longe. E é assim comigo e com você, irmãos, que quando começamos a pecar, já não seguimos Jesus de perto, já começamos a seguir Jesus de longe. E depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, o galo canta e Pedro cai em si, que Jesus tinha dito para ele que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. E assim ele sai, fica triste, cai em remorso e sai chorando. Pelo que eu estava lendo, irmãos, Jesus foi crucificado em Jerusalém, e depois que Pedro fica triste, ele volta para Galileia. De Jerusalém a Galileia é mais de 100 quilômetros e Pedro volta caminhando. Eu fico pensando, irmãos, o que passou na cabeça de Pedro? Pelo pecado que ele tinha cometido, pelo que ele tinha negado a Jesus, Eu fico imaginando, imagina mais de 100 quilômetros caminhando, tudo ele remoendo o que ele tinha feito, pensando: para mim já não tem mais jeito, o que eu vou fazer da minha vida? Até por sinal que quando ele volta aonde Jesus tinha encontrado ele. Então a gente serve para a vida da gente, que quando a gente começa a pecar, a gente começa a se afastar de Jesus, começa a seguir Jesus de longe. E que nem Pedro ali, o Pedro pecou, negou Jesus, caiu em tristeza. E eu penso comigo que para ele pensava que não tinha mais jeito, e ele voltou a fazer o que ele fazia antigamente. Ele voltou para as práticas antigas, que voltou a pescar.
Mas eu quero te dizer, irmão, que resumindo, lá no capítulo 21 de João, que Jesus vai de encontro a Pedro. Jesus vê Pedro pescando com os outros discípulos e vai de encontro a Pedro. E hoje Jesus está indo de encontro com você, meu irmão. E Pedro poderia ter pensado que vai ser de mim agora? Será que ele vai brigar comigo, vai me xingar? Mas não, irmãos. Jesus conversa com Pedro, a primeira coisa que ele fala é: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se Pedro ama ele. E aqui tem mais uma pergunta, irmãos. Por que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o ama? É para que Pedro entenda que para cada queda, cada pecado que ele cometeu, há a graça para perdoar, é a graça para levantar Pedro de novo. Então, como Pedro pecou negando 3 vezes Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro o amava, para mostrar que a graça o levanta para cada queda. E hoje, meu irmão, eu não sei o que você fez, não sei qual foi os teus pecados, eu não sei como que tá a tua vida com Jesus, mas hoje ele tá igual ele voltou para Pedro, ele tá para você, meu irmão. E ele vem lhe perguntar: filho, você me ama? Filha, você me ama? Se você ama, arrependa-se e me siga. Volta para mim. Eu te amo. Jesus te ama, meu irmão. E ele não desiste de você.